Olá pessoal, bom dia, bom dia, como é que foi a sua semana? Foi boa? A minha foi ótima, maravilhosa. E nesse momento eu já chegando, dizendo de maneira muito especial, feliz sábado para você, para sua família, que esse sábado seja assim maravilhoso, que você tenha um excelente final de semana, ok? Vamos então para o nosso primeiro texto de hoje. Olha que coisa fantástica, a gente já amanheceu o dia com essa mensagem lindíssima vindo de Deus, né? Hebreus 13, no verso 5, olha o que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o recado de Deus para você hoje, tá bem? Não se sinta triste, não se sinta excluído, não se sinta assim sozinho, perdido, porque a mensagem é: de maneira nenhuma eu te deixarei, né? Nunca, jamais te abandonarei. Às vezes as pessoas falam assim essa frase: olha, não faz isso que Deus está triste com você. Não faz isso que Deus vai ficar bravo. Não existe essa colocação diante desse Deus de amor. Olha lá, de maneira alguma. Esse alguma representa quando você também está, assim, com problemas, com dificuldades, né? Quando de repente você está sendo rebelde, desobediente. São todas essas situações. Então, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o verdadeiro Pai. Esse é o Pai amoroso, Ele te ama muito, tá bem? Que você tenha então um dia abençoado. Vamos então para a nossa ilustração, gente. Olha que fofa essa ilustração de determinação, de coragem, postura, né? A pessoa não desistiu e deixou aqui no final. Vocês vão ver que lindo exemplo foi essa ilustração de hoje. Vamos lá então? Diz que era um processo que todos os meninos, né? Todos aqueles meninos, todas as crianças do sexo masculino que moravam em determinada região, quando ele passava para a fase adulto, ele teria então que passar por uma etapa. E todos tinham que passar por essa etapa. Eu vou contar então aos senhores com detalhes qual era então a etapa que cada menino tinha que atravessar, ok? Muito bem. Nessa etapa, eles vendavam os olhos do menino, mas antes de vendar os olhos, ele então caminhava. O pai caminhava com a criança, com o filho ali, por uma floresta muito sombria. Era um lugar assim, sabe, tenebroso, que dava assim um medo, ficava bem assustador. Então, o pai caminhava pela floresta com aquela criança. E aí, o que acontece? Ele subia as montanhas, subia uma determinada montanha, e aí a criança já sabia, o jovem já sabia que iria acontecer aquilo com ele. Chegando já no final do dia, naquele lugar assim meio sombrio, escuro, ele iria vedar os olhos do filho, iria passar uma venda nos seus olhos. Ele deveria permanecer naquele local escuro, sozinho. E tinha uma outra coisa muito importante: ele não poderia tirar a venda, ele não podia então chorar e ele não poderia gritar pedindo socorro, de jeito nenhum. Ele tinha que passar por essas etapas: os olhos vendados, não poderia chorar e nem tampouco gritar pedindo socorro. Se o jovem não passasse por aquela etapa, ele não era considerado adulto. Ele não passaria com dignidade. Então, todos eles passavam por aquele processo dolorido, difícil, doloroso, né? Então, vamos lá. O pai começou a caminhar com o filho naquele lugar super escuro, e agora a criança ficou assim meio aterrorizada, pensando, né? Como vai ser o meu processo? Uma outra coisa muito importante: ele não deveria contar esse processo para mais ninguém, porque os que já passaram anteriormente a ele também havia passado pela mesma situação. E cada um com a sua experiência. Deu para entender? Muito bem. E agora então,
chegou naquele local sombrio, lá no alto da montanha, aquele vento gelado, a noite foi escurecendo. O pai então falou: filho, aqui então você vai ficar sozinho. Colocou uma venda nos olhos do rapaz, daquela criança, né? Daquele adolescente, tapou ali os seus olhos e disse para ele: aqui você fica, aqui você vai passar por esse teste, ok? Você vai ter que ficar sozinho. E aí então, né, com muito medo, é claro, é óbvio, o adolescente ficou, né? Eu tenho um neto lindo, fofo, maravilhoso. Eu fico só imaginando o meu Danilo naquela montanha alta. Dan, não sei se a avó ia aguentar. Não sei se a avó ia aguentar deixar você ali. Dá um beijo, a vovó te ama muito, está com saudade. Vamos voltar para a história. E aí, de repente, o rapaz ficou, aquela criança ficou ali, com os olhos vedados, quietinho. Ele ficou bem quietinho, assim, no cantinho da relva. E aí foi ficando escuro, 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 escuro. Gente, o medo é algo fabuloso. O medo daquele menino era tão forte, tão forte. Chegou um determinado momento daquela alta noite que ele começou a imaginar diversos efeitos ali na sua mente. Ele começou a imaginar índios selvagens aproximando dele. De repente ele começou a imaginar nas aranhas, cobras que poderiam por ali passar e picá-lo. E aí ele foi ficando com medo. O vento foi ficando forte e o vento batia assim na copa das árvores, fazia aquele barulho, né, de vento. Era um cenário assustador e o menino estava com muito medo. Será, gente? Eu pergunto para vocês, será que ele vai continuar com a venda nos olhos? Ou determinado momento ele vai arrancar aquilo e falar: chega, eu não quero mais saber. O que será que ele vai fazer? Ah, então tá bem. Eu vou contar o final dessa história só outro dia. Pode ser assim? Quando eu tô em público, as pessoas falam: ah, não, conta agora. Parece que eu tô ouvindo vocês, então eu vou contar. Então disse que aquele menino ficou com muito medo, ficou com medo de cobras, com medo, passando ali, começou a dar fome, ele começou a sentir fome, sede, o vento, o frio, e ele começou a ficar muito assustado. Parecia que ele estava ouvindo alguém se aproximar. Olha que sufoco. Mas, gente, ele permaneceu, ele foi determinado, confiante e não tirou a venda dos olhos. Adivinha o que aconteceu? Amanheceu o dia. Sabe, você já ouviu dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Foi o que aconteceu. Ele amanheceu o dia, ele já começou a ver a claridade, ver os pássaros cantando, e ele, yes, consegui a vitória. Que coisa boa quando você, né, passa por um momento de provas, de duras dificuldades e você consegue o pódio. Aí ele tirou a venda. Quando ele tirou a venda, adivinha o que aconteceu? A noite inteira, aquele papai querido estava ali no cantinho, protegendo o seu filho. E o primeiro verso que eu disse hoje para os senhores é: de maneira alguma, em nenhum momento eu vou te deixar, jamais te abandonarei. Tem um outro verso que eu quero terminar também agora dizendo o seguinte: pode porventura uma mulher esquecer do seu filho? Porém eu, o grande Deus, jamais me esquecerei. Olha só que coisa boa! Então no dia de hoje, veja essa lição. Por mais difícil que você esteja passando pelas dificuldades da vida, pelas provações, existe um Deus que olha para você. Existe um Deus que está a noite inteira, o dia inteiro ao seu lado, tá bem? Só não esqueça, no momento da prova, no momento em que o aluno está fazendo a prova, o professor fica em silêncio. Vamos buscar então essa vitória, sabendo que precisamos ter determinação diante desse grande Deus. E no meio das lutas, das dificuldades, tenha certeza, eu estarei contigo, assim diz o Senhor, ok?
Muito bem, essa foi mais uma ilustração. Se você não é inscrito, vem pra cá, se inscreva no canal, dá aquele like maravilhoso para nós. Aciona também o sininho para que você possa receber as notificações. E se gostar, repassa o link aí para todas as pessoas, tá bem? Um beijo para você e eu volto amanhã. Tchau, tchau!